Temos assunto sério a tratar, viu? A demissão do agora ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, trouxe à tona um assunto que precisa ser cada vez mais debatido no ambiente corporativo, o assédio sexual. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu estou recebendo hoje aqui no programa a psicóloga Jordana Ribeiro. Jordana, que está aqui no nosso estúdio, seja bem-vinda, viu? Olá, muito obrigada. Olá a todos. Então, Jordana, a gente fala sobre a questão do assédio sexual. É um assunto muito sério, mas existem outros tipos de assédio também, né? Com certeza, a gente fala de um assédio moral também, assédio físico, né? A gente pode falar do seguinte, tem o assédio físico, o sexual e o psicológico, né? Todos aí culminam para o moral e para o sexual. Então, quando a gente fala de assédio, às vezes as pessoas levam muito para o cunho sexual, mas a gente pode ver um assédio que vai iniciando ali através de palavras, através de uma pressão psicológica e que pode chegar também ao assédio sexual. Pode acontecer da pessoa, da vítima, não perceber que está sendo vítima de um assédio, porque às vezes isso no ambiente corporativo, em algumas empresas, isso se faz tão natural pelos colaboradores que a pessoa às vezes pode não perceber que está sendo vítima? Sim, principalmente em ambientes muito machistas, né? Ou que tem muitos homens ali envolvidos. Então, a gente fala do assédio sexual e remete muito à mulher, né, quando a gente fala desse assunto. Então, essa mulher, ela tende a vir de uma sociedade que ela é muito julga, que a sociedade ela julga muito, que impõe muitas coisas. Então, às vezes, quando tem alguns tipos de comportamento, ou o chefe, né, geralmente, quando acontece o assédio, a hierarquia desses papéis estão diferentes, onde esse homem ele se sente ali num lugar onde ele pode jogar algumas brincadeirinhas, pode invadir esse espaço dessa pessoa e a pessoa ela fica coagida, né? Ela fica mais sem graça, ela fica mais tímida, mais caladinha, mas ela de fato está passando por um tipo de assédio. Tá certo. A gente às vezes não identifica isso. As empresas elas podem se preparar para evitar que esses casos aconteçam. Acho que a questão da prevenção deve ser o foco das empresas, né? Isso é muito importante. Quando a gente fala de assédio, todo ato, toda atitude que coage assim, a pessoa, que invade esse espaço da pessoa, a gente fala desse assédio. Então, assim, acho que é importante a gente esclarecer o que é o assédio, porque às vezes as pessoas estão ali na convivência, um faz brincadeira com o outro, invade e já acha que está tudo bem. Então, se a pessoa ela ficar incomodada, se você está ali, se sente exposta, se sente invadida, é bom ligar a luzinha aí vermelha e a empresa ela pode fazer um trabalho de psicoeducação e principalmente também trabalhar com dinâmicas onde tem uma reciprocidade de respeito, de empatia, não só pelos mesmos da hierarquia, mas também por hierarquias diferentes. Porque quando a gente fala de empresa, o que mais chama atenção, né, é essa hierarquia. Não é porque a pessoa tem uma hierarquia diferente que não vai respeitar. Então, trabalhar, a empresa ela pode trabalhar no sentido de liderança, de explorar mais esse perfil de liderança desse gerente, desse gestor, onde aproxima, mas com muito respeito. Antes da gente começar, eu vou te servir um café aqui. Você já me disse que toma café, né? Eu tomo, eu sou cafezeira. Então, Jordana, não necessariamente o assédio vem de um superior. Então, pode acontecer de ser configurado como assédio, mesmo vindo de uma pessoa na mesma hierarquia. Pode acontecer. Então, aqueles comportamentos, se a gente fala de um assédio verbal, né, que esse assédio verbal vai para um cunho sexual, a gente está falando já de um assédio sexual, onde tem trocas de olhares, onde tem aquelas piadinhas, nossa, mas você está muito bonita, ou nossa, que perna bonita, então que joga para esse cunho mais sexual, a gente já fala de um assédio sexual, não necessariamente teve físico ali. Não necessariamente a pessoa encostou, mas o olhar dessa pessoa,
As palavras que essa pessoa joga para essa mulher, por exemplo, já entra com um cunho de sexual. Então, ela já enquadra no assédio sexual. Isso que eu ia te perguntar. Então, para ser assédio sexual, não necessariamente tem que ter o contato físico ali, aquela coisa que é nítida, né? Porque a questão do assédio sexual, quando ele tem esse contato físico, ela já é difícil da pessoa não identificar. Sim. Então, às vezes, a pessoa pode estar sendo vítima de assédio sexual. E como a gente deve abordar casos como esses? Porque em muitos casos a gente identifica que a mulher acaba sendo a culpada, né? Ela é colocada como a culpada daquele assédio ali. Como que a gente deve ver essa situação para não culpar a vítima pela violência que ela está sofrendo? Sim, que é muito característico, né, de a mulher, então, ela não se portou como deveria, ou ela não estava usando uma roupa como ela deveria estar usando, mas independente do que a mulher fala ou do que ela usa, esse espaço precisa ser respeitado. Então, se a gente está falando num espaço corporativo, né, recursos humanos, onde está bem próximo desses colaboradores, e esses colaboradores, eles sentem que tem sim um espaço de partilha, de compartilhar e de falar algo ali, é muito mais fácil para a empresa ela conseguir lidar com a situação. É muito melhor do que se uma pessoa ela se sente coagida, ela não fala ou vai direto para a justiça. Então, assim, é algo muito desafiador para a empresa também, né? Porque é o nome dela que está ali. Então, assim, eu acredito assim, em meio corporativo, muito interessante trabalhar bem essa parte de recursos humanos, onde tem uma empatia, onde tem um respeito e esse olhar de forma cuidadosa para esse colaborador, porque dá para perceber, né, querendo ou não, quando o recursos humanos e quando a empresa ela está bem alinhada, dá para perceber o que está sendo feito ali diferente, porque as pessoas elas costumam passar batido, né, fazer vista grossas, principalmente quando as pessoas não concordam, eu nem vou me meter em problemas. Né? Eu vou fingir que nada está acontecendo. Não chama a responsabilidade para si. Não chama a responsabilidade para si e se calar é uma forma de consentir. Então é importante que as pessoas olhem para isso, né? E se a pessoa que está acompanhando a gente agora identifica que isso acontece na empresa onde ela trabalha, mas é uma empresa de pequeno porte, não tem um recursos humanos estruturado, essa pessoa ela deve fazer o quê? Olha, o primeiro ponto nesse cenário, é interessante que essa pessoa chegue na pessoa que ela acha que ela é vítima, né? Que ela está vendo que, olha, tem algum comportamento que eu acho que ela está passando por um assédio. Conversa com essa pessoa, né? Se mostra aberta no sentido de estar ali como escuta ativa. A gente fala muito dessa escuta acolhedora. Então, conversa com essa vítima e incentiva essa vítima a falar com a empresa, com o gestor da empresa. Né? É importante também que esses gestores, né, principalmente, eu acho que é o ponto-chave aqui da gente falar, esses gestores estejam abertos para isso, porque se a vítima ela não sente que é um lugar seguro para falar, ela não vai falar. Ela vai se calar porque ela tem a família para sustentar, ela tem medo de perder o emprego, então ela vai se calar muitas das vezes. Então, é essa pessoa que vivencia, ou a pessoa que está vendo que uma outra pessoa está vivenciando, conversar, né, e se movimentar para criar soluções. Usar muito assim a criatividade. De que forma criativa a gente pode solucionar esse problema sem ter esse sentimento de exposição ou de vergonha. Porque não é vergonha você estar passando por isso. Né? O assediador que precisa ter vergonha. Exatamente. E geralmente acontece o contrário, a vítima fica envergonhada, fica se sentindo culpada, né? E aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas ele não fez nada comigo, ele não me pressionou na parede e tudo mais. Mas se tá jogando uma conversinha que você fica constrangida, tá ali encontrando situações para encostar a mão em você ou passar a mão no seu cabelo, já é uma situação que expõe, né? Que precisa ser feito algo. O parâmetro tem que ser o quê? O constrangimento da vítima. Como deve funcionar isso? O constrangimento, por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque quando você se conhece, você sabe qual que é o seu espaço, qual que é o seu limite. Então, quando a pessoa está invadindo demais... Até onde alguém pode ir. Né? Até onde alguém pode ir. Quando está invadindo demais, opa, aqui está desconfortável para mim. E quando ela tem essa posição e essa postura, ela pode até chegar no assediador. Por quê? Porque fica uma coisa camuflada e aí ela vai esquivando.
Ela vai esquivando, aí o cara vai vendo até onde é o limite dele. Então, se ela se posiciona, né, ou às vezes não de forma agressiva, mas opa, peraí, aqui já está me incomodando, olha, não estou gostando desse tipo de brincadeira. Então, verbalizar também para que o outro dê esse retorno, sabe? Porque... Mas lembrando que não é responsabilidade da vítima, né? Não é responsabilidade da vítima, né? E é uma forma que, é uma solução para também ela poder se proteger nesse sentido de invasão. A invasão do espaço, se ela está se sentindo invadida, não está normal, não é bom isso. Certo. Segundo a Controladoria Geral da União, 2/3 dos processos por assédio sexual na administração federal terminam sem punição. Isso pode favorecer que as vítimas não procurem ajuda? Porque elas estão vendo que os agressores ali não estão sendo punidos. Isso pode fazer com que as mulheres fiquem descrentes ali de denunciar? E sabe o que eu vejo que é muito interessante? O quanto que as mulheres elas se unem. Quando acontece de uma tá acontecendo com uma, tá vendo que está acontecendo com outra, e às vezes elas não compartilham por vergonha, e é muito interessante quando a força dessas mulheres, né, se unem para uma denúncia, porque esses números mostram muito que a pessoa vai num a um. Né? Infelizmente, a gente tem esses resultados que prejudicam muito a pessoa de denunciar. Mas como aconteceu com o caso agora, né? do ex-presidente da Caixa, as mulheres se uniram ali para fazer essa denúncia, opa, peraí, algo aconteceu. Então, assim, infelizmente, a gente está numa sociedade onde o barulho, precisa acontecer um barulho para acontecer alguma coisa, né? Então, que a gente então une forças para ter esse barulho, para algo acontecer. Quero falar um pouco agora sobre a questão do exemplo. Por quê? Esse caso veio à tona porque se trata do presidente da Caixa Econômica Federal, um dos maiores bancos do nosso país, uma empresa muito importante, inclusive. E aí começaram a aparecer denúncias também nas agências. Então, gestores de patente menores ali também estavam praticando isso. A gente pode dizer que o gestor ali, o principal, o presidente da empresa, está fazendo esse tipo de crime, pode de alguma forma legitimar que outras pessoas que estão na hierarquia mais baixa também façam esse tipo, também tenham esse tipo de atitude no ambiente de trabalho? Às vezes as pessoas, né, com a hierarquia menor, elas não estão vendo o que está acontecendo com, por exemplo, com o ex-presidente. Mas um ambiente de trabalho onde vê que um homem faz isso, né, o outro cara que tem mais ou menos o mesmo perfil de comportamento, vê que não tem punição, ele também... É como assim, o movimento da empresa é muito de energia ali que está acontecendo com a empresa, né? Então, são perfis semelhantes e se não tem uma punição, é como se incentivasse de certa forma velada, né? A gente precisa falar. Então, assim, acontece, se não tem punição, vai dar brecha para as outras pessoas fazerem. Então, quando entra uma cultura totalmente diferente de respeito, de empatia, onde tem uma educação, tem um treinamento nessa empresa, onde não é aceito, não é admissível acontecer esse tipo de comportamento, logo, o perfil comportamental das pessoas que estão ali inseridas mudam. Claro que não é do dia para a noite, né? A gente está falando de uma cultura organizacional, mas é possível implementar novas culturas para mudar esse cenário, porque esse perfil, né, como você me perguntou, incentiva e dissipa, porque não está sendo feito nada. Ninguém chega lá e fala assim, olha, pode fazer isso, mas a pessoa se sente ali na liberdade de cometer esse tipo de atitude, né? Exatamente. As mulheres se uniram lá, fizeram um protesto em frente à sede da instituição em Brasília. Quero que você fale um pouco sobre essa questão da união. Você já começou a falar sobre a importância disso. Essa união para se mobilizar é fundamental, até para evitar represálias, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes a vítima pode ser punida ainda por fazer uma denúncia contra alguém que tem uma hierarquia maior. Sim, a gente vai um pouquinho a fundo, né, falando do inconsciente coletivo, o quanto que a massa ela faz diferença aí na formação de opinião de um modo geral. E quando a gente fala de união dessa massa, né, no caso desse contexto das mulheres, faz toda a diferença, porque uma dá força para a outra. Porque se acontecer casos de represárias, fala assim, não, a gente está numa comunidade, né? Esse grupo de mulheres se forma uma comunidade.
Então, isso tem uma força muito grande, é uma força psicológica mesmo, emocional, que uma agrega na vida da outra. Então, independente do que pode vir a acontecer, a gente está junto. E esse sentimento do ser humano de que eu tenho alguém para contar, para confiar e para a gente lutar por uma causa, faz toda a diferença no processo de decisão. Com certeza. Jordana Ribeiro, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por falar de um tema tão sério. Espero que a gente tenha conseguido fazer alerta para quem está em casa agora e pode estar vivendo, sendo vítima desse tipo de atitude ou presenciando isso no ambiente de trabalho. Até uma próxima, viu? Com certeza, agradeço e estou à disposição. Tá ótimo.